Olá, pessoal do Smart City Talks. A terceira entrevista que eu gravei na Smart City Expo Curitiba foi com o apresentador do programa Cidades e Soluções e professor André Trigueiro. Além da gente conversar sobre o programa e a curadoria do livro Cidades e Soluções, a gente também conversou sobre autoconhecimento, porque parte da verba da venda dos livros vai para apoiar o trabalho feito pela CVV. Então essa entrevista ela está dividida em duas partes para a gente poder conversar sobre esse conteúdo, sobre cidades e também sobre autoconhecimento. Espero que com essa entrevista vocês se tornem muito mais motivados em trabalhar com projetos urbanos, tanto quanto eu e o André. Oi, pessoal! Hoje aqui no Smart City Talks a gente tem a presença do jornalista e professor André Trigueiro para conversar um pouco sobre o livro e o programa também que originou esse livro chamado Cidades e Soluções. André, muito obrigado pela sua presença e por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Legal. Eu gostaria de começar, antes mesmo de falar sobre a curadoria do livro, começar entendendo qual que é a sua vontade de trabalhar com o tema de soluções para as cidades. Como é que veio essa vontade de trabalhar com essa questão? Qualquer pessoa que esteja antenada com o debate da sustentabilidade, em algum momento vai ter que encarar os desafios urbanos, porque a gente está no século em que, pela primeira vez na história, a maior parte da humanidade passou a viver em cidades. O Brasil tem uma das maiores taxas de urbanização do mundo, quase 85% da população vive em cidades. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente quantifica a pegada ecológica das cidades no mundo, elas ocupam apenas 3% da área do planeta, mas é avassaladora a maneira como a partir das cidades se dá a depredação, a destruição e a devastação dos recursos naturais não renováveis. Então, a perspectiva de um mundo melhor e mais justo, um mundo sustentável, passa por uma maneira de pensar a cidade onde a gente consiga implementar rotinas de longo prazo que extrapolam o tempo dos mandatos dos políticos em que haja transparência, uso dos recursos públicos e governança, onde a sociedade seja instigada a opinar, a participar e contribuir. Sim. Então, por isso que você teve essa ideia 10 anos atrás, porque se a gente for ver o conceito de Smart City, 10 anos atrás você foi praticamente um pioneiro, né, para trabalhar com essa questão. Eu acho que a gente precisa, no jornalismo, que é o meu ofício, para a gente cumprir a nossa função social, tem que ter duas asinhas. Uma delas, sempre denunciar o que está errado. Às vezes na frente da polícia e do Ministério Público. Ao lado do meio abutre, urubu. Duas árvores muito importantes para o equilíbrio ecológico. A outra asa é sinalizar rumo e perspectiva. Sinalizar horizontes, mostrar soluções. Ser vitrine de exemplos, de iniciativas inovadoras. Então, isso está um pouco no espírito da minha visão do que é o jornalismo. Sim. E nada como os períodos de crise, e a gente experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história, para exaltar esse lado do jornalismo. Então, sim, eu acredito que a gente tem uma função social muito importante no sentido de dar visibilidade a iniciativas que possam ser inspiradoras, com os devidos ajustes. Eu não acredito que você pega, copia e cola, faz igualzinho. Não vai dar certo, cada cidade tem a sua singularidade. Sim. E eu não acredito que haja no mundo uma cidade sequer sustentável. Eu acho que a sustentabilidade é uma busca incessante de uma utopia onde a gente consiga, de alguma forma, equacionar muitos interesses e tentar, de alguma maneira, promover um equilíbrio dinâmico onde a resultante seja: estamos promovendo qualidade de vida, estamos conseguindo promover, no limite das possibilidades, a melhor forma de gerenciar pessoas, materiais, recursos públicos, resíduos, tudo. Se a resposta for sim, a gente está vivendo um bom momento. Estamos no caminho certo, então. É. E aí, assim, são 10 anos de programa. Como é que foi para fazer a curadoria dos textos que estão aqui?
Porque imagina que, nossa, 10 anos eu li o livro, assim, eu acho que deve ter muito conteúdo e escolher o que iria ser impresso foi um desafio. O livro, na verdade, ele não reúne, ele não é uma versão literária do programa. O programa serviu de inspiração para o livro, existem iniciativas que estão no livro e não estão ou não foram mostradas no programa, e existem experiências do programa que a gente atualizou, trouxe novos dados, mostrou bastidores. Então, é possível até que haja alguma frustração de quem, vendo o programa, achou que acharia no livro exatamente algo igual. O livro vai além, no detalhamento e em conteúdos que não foram mostrados na televisão. Que legal. Por isso que eu gostei muito da parte, porque eu trabalho com essa questão da mulher no projeto de tecnologia, e eu sempre falo muito como referência teórica o Muhammad Yunus. E eu achei muito legal, porque você também é uma referência brasileira que coloca o Muhammad Yunus falando da importância da mulher na economia. Sim. Então, assim, qual que foi a importância? Como é que você veio com essa ideia? Você também achou interessante colocar esse ponto de vista da mulher dentro do livro? Por que o Muhammad Yunus está citado no livro? Bom, ele está citado porque o microcrédito é uma iniciativa que ele lançou no Grameen Bank, num lugar miserável do mundo, Bangladesh. Essa ideia pegou, eu vi o resultado do microcrédito no Brasil, no lugar de onde eu venho, Rio de Janeiro, numa favela. Eu vi o que faz, como faz a diferença R$50 no bolso de uma mulher que ganha vida fazendo festinha de aniversário na comunidade. R$50 faz a diferença. Claro. E o livro é a ideia de uma mulher, a minha, Cláudia, que é telespectadora do programa, muito crítica, e que me ajudou a, eu diria, ter a coragem de, numa agenda muito apertada, abrir espaço para essa imersão no projeto literário. Uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, precisa ser aquela que tem por princípio o estabelecimento de uma igualdade, sem preconceito, sem intolerância, sem exclusão, combatendo miséria e pobreza e, através da educação, promovermos um ambiente de convivência, onde as pessoas se sintam muito valorizadas pelo que são. E no Brasil, em particular, nós temos uma brutal assimetria nos jogos de poder. Nós somos, sim, um país patriarcal de valores machistas prevalentes. Isso se manifesta no poder político, isso se manifesta no poder econômico. A maior parte dos CEOs é do sexo masculino. E nós temos, portanto, um aprendizado que eu acho que vem, e essa é uma questão de gênero sim, do ponto de vista da intuição, da sensibilidade, da maneira como você, por exemplo, pensa uma cidade. Eu vou te dizer uma brincadeira que eu tenho com a minha mulher. A gente entra num restaurante e eu, às vezes, cravo dizendo assim, administrado por homem. O que você vê que é masculino? Um descuido no detalhe. No detalhe. Não é que seja um lugar que não seja agradável. Ele não foi pensado do ponto de vista do olhar feminino, que presta muita atenção em detalhes que, via de regra, escapam ao olhar do homem. Atual presidente da organização C40, que reúne as mais importantes cidades do mundo, pela primeira vez que eu saiba, é a mulher que é a prefeita de Paris. Sim. E eu tenho visto, não dá para acompanhar diuturnamente todas as ações dela, mas ela está com uma pegada diferente do Michael Bloomberg, está com uma pegada diferente do Eduardo Paes, que foram os ex-dirigentes dessa organização, que hoje reúne uma constelação de quase 100 das mais importantes cidades do mundo, que juntas compartilham experiências para mitigação e adaptação, agenda do clima. E eu acho muito interessante, assim, lá fora, no Brasil, isso está devagar, a multiplicação de mulheres ocupando cargos importantes na política, e como isso, em certa medida, abriu espaço para agendas que estavam um pouco na linha do politicamente correto ou ecologicamente correto, com algum pudor, e elas estão... Sim, a gente tem duas lideranças muito importantes, que é em Singapura, o planejamento, todo o remodelo, todo o novo planejamento de Singapura foi feito por uma mulher, e também as 100 futuras cidades da Índia, também é liderado por uma engenheira, porque realmente está colocando,
pensar nessa parte de colocar a inclusão e a ação da diversidade, né, dentro desses projetos. Sim. E aí eu gostaria também de perguntar, agora que o livro está publicado, quais são os próximos passos para o Cidade Soluções? Bom, no curtíssimo prazo nós estamos focando a questão da água, estamos pegando carona no mais importante evento sobre água que terá lugar no Brasil por esses dias de março. E qual é o aprendizado do país campeão mundial de água doce, que tem tantos problemas em relação à gestão de recursos hídricos, poluição por falta de saneamento básico, 5.500 toneladas por dia de dejetos in natura indo para as águas, com agrotóxico e fertilizantes lixiviados das lavouras, turbinando negativamente essas águas, garimpo ilegal com mercúrio, metais pesados nas águas. É um escândalo. Então, nós estamos focando nessa temporada esse tema. O Cidades é um programa que tem uma pauta, um repertório de assuntos tão aberto. Já falamos da encíclica do Papa, já falamos da votação no STF, eu fui a Brasília acompanhar a votação do amianto, fizemos uma imersão na cidade, na capital brasileira dos coletores solares de Belo Horizonte, na capital brasileira dos biodigestores para tratar de esgoto a baixo custo, que é Petrópolis. A gente está por aí tentando mostrar assim que... Sim, dá para ver essa velocidade no texto também. Porque tem muitos bons exemplos, mas está bem consolidado pelas áreas. E aqui, a velocidade do texto eu estou interpretando como textos curtos, claros, objetivos, uma pegada jornalística, que é para jovem. Sim. Quer dizer, a ideia é a gente tentar, sem prejuízo do conteúdo, levar essa informação para a garotada. Sim. Porque a gente está hoje vivendo um mundo muito interessante para quem é jovem, que é a possibilidade de você ter absoluta licença para reinventar a área do conhecimento que você quiser se aventurar. Porque o mundo precisa desse novo olhar, ele precisa de gente pensando diferente. E isso nunca foi tão urgente, nunca foi tão importante. Então, me perdoem o clichê, mas realmente a esperança que a gente precisa ter no mundo, ela se confunde com a forma como a garotada encara esse desafio. Eu tenho visto muitos jovens por aí em desalento, em estado depressivo, um pouco, eu diria, descolados assim, de uma realidade, buscando rotas de fuga. Sim. Mas eu também tenho visto muitos jovens, graças a Deus, que estão percebendo o lado divertido de encarar o desafio. Lúdico. Não é brincadeira, mas dá para fazer isso com leveza, eu diria até com humor. Sim. Então, a profusão de coworkings que existem por aí, que permitem essa rota absolutamente livre e caótica, que em algum momento vai ter sincronicidade com outros eventos e fenômenos, e aquilo resulta numa startup, aquilo resulta num produto licenciado, e muda o mundo. Então, seja bem-vindo a eu diria, esse exército de Brancaleone que acredita e arregaça a manga para fazer a coisa acontecer, porque o discurso de um novo mundo é apenas um discurso se a gente não encara o desafio, e vale a pena. Muito obrigada pela entrevista. E assim, eu vou fazer um resumão principalmente inspirado, como a gente falou, das mulheres. Eu gosto muito do trabalho da Vandana Shiva, que também está aqui no livro. E perguntaram para a Vandana Shiva um conselho para jovens urbanos. Então, te peço também, qual seria o seu conselho para jovens urbanos? Acreditem que vocês têm uma missão muito importante e especial para fazer desse mundo um lugar melhor e mais justo. Mas cuidado, a juventude passa rápido. Então, esse vigor, essa energia abundante, num dado momento, quem vos fala tem 51 aninhos, a gente vai sentindo que o corpo começa a pesar um pouco. Aproveita parte dessa energia toda para investir em você, no bom sentido. E você vai colher os frutos disso da maneira mais saborosa possível. Viver vale a pena, e o que você está fazendo por aqui é uma questão que deve perseguir você no bom sentido todos os dias. Encare esse desafio, você não vai se arrepender. André, muito obrigada. A gente aprendeu aqui um pouco de um tudo.
Leiam o livro Cidade Soluções, vocês vão ter várias indicações para como trabalhar na sua cidade, na sua faculdade. Então, se você gostou dessa entrevista, se inscreva-se no canal Smart City Talks, compartilhem com todas as pessoas que vocês conhecem e ative o sininho para mais notificações. Até a próxima. Obrigada!